processo de propagação do calor. Processos, né, de propagação do calor. A gente tem eles, condução, só lembrando aí, condução, convecção e irradiação. Condução, você precisa de meio material, todas as características que você vai precisar para condução vai ser no estado sólido. Convecção, fluidos em gerais, gases, líquidos, vapores. Irradiação, tanto faz se tem meio material ou não, porque ele vai acontecer através de ondas eletromagnéticas, igual o Sol aquece o planeta Terra. Então, de todos os processos de propagação do calor, o único que não precisa de meio material, tanto faz, né? Vamos falar assim, é a irradiação. Agora, a condução e a convecção, sim, ele já precisa de um meio material, né, para esse tipo de processo existir, de propagação. Beleza? E hoje a gente vai falar em específico da condução. Condução. Beleza. Processo de propagação por condução. Vou representar de novo. Numa outra aula eu já tinha falado de início com vocês sobre o processo de propagação por condução. Aí eu tenho aqui o seguinte. Fiz a representação das moléculas sendo aquecida e todo o material aqui de início, né? Quando ele estiver quente e quando não estiver. Então, vamos lá. É o seguinte. Processo de propagação por condução. Sólidos em gerais. Todo material que estiver no estado sólido, a forma do calor sair de uma região que está quente para uma região que está fria, lembrando que calor é o fluxo de energia térmica, do quente para o frio. O nome que a gente dá é condução. Aqui eu representei como se fosse uma barra metálica e eu forneço um aquecimento para essa barra. Primeiro, a região que vai aquecer é essa, né? Primeira região que vai aquecer, que está com contato direto com a fonte de calor. Com isso, se ela aquece, se ela aumenta a temperatura, ela vai aumentar quem? A agitação das partículas. Com o passar do tempo, essa partícula aqui vai agitar a partícula vizinha, então ela vai uma agitando a outra. E o calor vai acontecer nessa direção. Até todo material ter a mesma vibração, até todo material, né, receber toda aquela energia térmica que o início está recebendo. Beleza? O nome desse processo, condução. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Não vai ter o som, mas eu vou narrando, né? Aqui, o que vai acontecer. Deixa eu preparar ele aqui. Então, vamos lá. Aqui, nesse vídeo, vai ser mostrado para vocês, deixa eu só olhar na internet se está belezinha. Tá. Ele vai mostrar o processo aqui, ó, por condução. O que ele fez? Ele colocou uma placa metálica, né? E nessa placa metálica, ele colocou 3 pregos, né? E grudou nessa placa metálica, os pregos com a placa metálica, parafina. A parafina é esse material da vela aí, né? Então, quando a gente sabe que em baixa, vamos falar assim, temperatura, essa parafina já derrete muito fácil.
né? Vou baixar um pouco o volume para mim. Então, o que acontece? Ele vai colocar essa vela ali na extremidade do metal, onde está todo o prego grudado com a parafina, e a gente vai ver que vai aquecer, né, esse material, o metal, e prego por prego vai cair. Por quê? Se a gente analisar bem, o processo que está acontecendo de propagação do calor é por condução. Você tem um material sólido, metálico, muito bom para conduzir energia térmica. Aí, ó, o primeiro prego ele já cai, se você repara no experimento. Aí depois vai cair o segundo e o terceiro. Então, o que acontece aí? Aquilo que eu falei para vocês. O metal aí, ó, ele está recebendo diretamente nessa extremidade maior agitação, maior energia térmica. Com isso, ele vai propagando todo esse material daquela região que está o fogo, né, para a esquerda aí do rapaz aí, né, para que a gente está olhando de frente para a nossa direita. Então, quando chega na parafina, a energia térmica vai transferir do metal para a parafina, só que a parafina no estado sólido, né, o ponto de fusão dela é muito baixo, ela amolece muito rápido. Se você reparar, o segundo prego já cai e depois é o terceiro. Né? Então, essa energia térmica aí foi transferida, né, da região que está o fogo, da vela, até no rumo aí do beck, aí, né, que ele colocou de cabeça para baixo. Então, a gente viu o seguinte: a gente viu uma representação básica aí, ó. Professor, tem como fazer isso em casa? Tem demais. Faz lá, posta, me marca, faz um vídeo, posta lá no YouTube, sei lá. Vai que você tem canal também, posta também. Então, o que aconteceu aqui? Ele colocou pregos, colocou um prego, um outro prego e um outro prego, né? Só para exemplificar melhor. Conforme a vibração da partícula foi indo para direita minha, né? Aqui tem uma parafina, né? Que estava grudando o prego com o metal. Conforme a parafina recebeu essa energia térmica em forma de calor, né? Ela aumentou a agitação das partículas dela. Como o ponto de fusão dela é muito baixo, ela muda de estado sólido para líquido muito fácil, né? Ela desestrutura ali seu estado sólido para líquido muito fácil, com baixa energia térmica. Logo a parafina derreteu, então o prego cai, ele não vai ficar sustentado. E a gente consegue provar que o calor está indo da região que está recebendo essa caloria, né, até para outra extremidade à minha direita. Até todos os pregos caírem. Então ele tem uma ordem, né? Então na condução a gente tem esse grande detalhe, ok? Beleza, por enquanto. Perguntas? Não, né? Então, beleza. Continuando aí, a gente tem um outro detalhe que é o seguinte: dentro de condução, a gente tem a condutibilidade térmica. O que é isso? A facilidade de alguns materiais doar energia térmica e também de receber energia térmica. Ou também a dificuldade dele doar energia térmica e também receber essa energia térmica. A gente trabalha como condutividade térmica, como condutibilidade térmica, a gente tem esses embate aí, mas é condutibilidade térmica. O que acontece? Quando a gente está falando de condutibilidade térmica, a gente tem algumas situações. Se vocês puderem fazer um experimento onde você coloca uma barra metálica, vamos colocar assim, um chumbo, né? E um vidro, e colocar os dois na mesma fonte de calor, o que você vai perceber? Você vai perceber o seguinte: você vai perceber que o chumbo vai aquecer mais rápido do que o alumínio. Ele vai aquecer bem mais rápido, né? Aí eu tenho uma pergunta aí para vocês aí. Se quiser, fala no microfone, ou digita, do jeito que vocês acharem melhor. Minha pergunta é o seguinte: tem dois materiais aqui, ó. Material A e material B. O material A, vou considerar que é o chumbo, né?
Plubum, né? Do latim, chumbo. E o material B, vou considerar que é o vidro, igual eu falei para vocês. Coloquei tanto o material B numa fonte de calor igual. Vamos considerar que os dois estão recebendo a mesma quantidade de caloria. Caloria é a unidade de medida de calor. Beleza. O chumbo e o vidro. Já vou dar um adiantamento. O chumbo vai aquecer mais rápido do que o vidro, né? A minha pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: quem que vai resfriar mais rápido depois que eu tirar do fogo? O vidro ou o chumbo? E aí? O vidro. Quem vai resfriar mais rápido? O vidro. A Ana Carolina falou que é o vidro. Alguém mais? Deixa eu beber uma água enquanto isso. Quem mais? O André falou que é o chumbo. Vai resfriar mais rápido. Nailma falou que é o vidro, que vai resfriar mais rápido. Jordana também falou que é o vidro, vai resfriar mais rápido. Ruth falou que é o vidro, vai resfriar mais rápido. Cauã Killer falou que é a letra B, né? Vidro. O Andrei, ponto de fusão menor transmite elétrons mais rápido. Isso é mental. Não é elétrons, não. Não é transmitir elétron, é agitação, viu? Quando se fala em transmissão de elétrons, estou falando de eletricidade, Andrei, mais boa. O caminho é esse, brother. Tá ali sintonizado com as partículas fundamentais. Então, vamos lá. A energia térmica, beleza. Não, tranquilo, corrigiu aí, né? Antes de responder isso aqui, eu vou fazer vou fazer uma pergunta, não. Vou fazer um comentário. É um comentário de uma situação que eu já vivi. Eu acredito que vocês já viveram e ainda vai viver muito. E é um experimento que você pode fazer na sua casa. Você pega uma garrafa PET de Coca-Cola, né? Que ali acabou o refrigerante, aí você tem a garrafa PET. E pega uma garrafa de vidro. Vamos considerar do mesmo tamanho, sei lá, uma garrafa PET de 1 litro e uma garrafa de vidro de 1 litro. Você vai lá e coloca a mesma quantidade de água e leva para a geladeira. Mesma quantidade de água e leva para a geladeira. Colocou 1 litro de água na garrafa PET e 1 litro de água na garrafa de vidro e levou para a geladeira. A minha pergunta é, referente a isso também, quem vai resfriar mais rápido? A água que está dentro da garrafa PET ou a água que está dentro da garrafa de vidro? E aí? A água que está na garrafa PET. Garrafa PET. E aí? E aí? Boa, isso aí, galera. A velocidade na qual a agitação se propaga é diferente. A PET. Isso. A ideia é essa. Vou falar uma história aqui, se um dia meu brother assistir essa live, essa aula aqui no YouTube, ele vai entender. O Murilo, amigão meu, hoje o cara é doutor. É o seguinte, ele que me contou essa história, mas eu reparava muito. Toda vez que eu colocava água na garrafa de vidro e na garrafa PET, eu via que na garrafa de vidro resfriava mais rápido. Isso é uma experiência pessoal, antes de eu estudar e entender. Isso tem uma explicação química e física. Né? As duas caminham ali muito bem, só que a gente vai conversar fisicamente ali. Né? Então, entre os dois, para começar, quem vai resfriar a água lá dentro mais rápido é na garrafa de vidro, viu? Não é na garrafa PET. Pode fazer esse experimento na sua casa. Você pega uma garrafa PET, pode ser ela fininha mesmo, aquela garrafa PET de 1 litro. Você coloca a mesma quantidade de água. Você vai lá na torneira, coloca as duas garrafas na torneira e coloca na geladeira para você ver. Deixa ali
sei lá, 15 minutos e prova a água na garrafa PET, a prova a água que está na garrafa de vidro. A da garrafa de vidro, ela vai estar mais fria. Não é questão de reter, Andrei. Calma, calma. Vou explicar. Deixa eu explicar aqui que você vai entender. E aqui no experimento que a gente tem, eu falei para você o seguinte: o chumbo vai aquecer mais rápido que o vidro. E eu fiz uma pergunta: quem vai resfriar mais rápido? Nessa resposta aqui é o chumbo. Então vamos lá, vamos entender tudo aqui. Primeiro, eu vou explicar aqui. Quando eu estou falando de condutibilidade térmica, os metais disparam, estão na frente. Eles são bons para conduzir energia térmica. Eles aquecem muito rápido e também resfriam muito rápido. Por quê, professor? A sua estrutura metálica, né, quando você estuda sobre ligação metálica, elas estão bem rígidas ali uma com a outra, né? Então, quando você está falando em transmitir energia térmica através de condução, você vai ter vou falar assim, uma troca de informação que é uma partícula não está vibrando metálica, logo a outra não está ali grudada, rígida com ela. Então, se uma vibrou, logo já vai vibrar a outra. Os metais são muito bons para isso, porque elas estão uma estrutura muito rígida. Então, se um vibrar, o outro logo vibra, e o outro logo vibra, e assim por diante. Então, no metal, ele vibra muito mais rápido as suas partículas vizinhas, e também quando começa a resfriar, ele começa a resfriar muito mais rápido que todo mundo. Então, ele aquece mais rápido e resfria mais rápido. Quando você tem a comparação entre o chumbo e o vidro. Professor, poderia ser outro material ali? Poderia ser uma barra de ferro e, sei lá, um plástico que resiste a uma temperatura maior, tipo um isotérmico ali, sei lá, um ebonite e tal? Sim. Né? O metal vai aquecer mais rápido e resfriar mais rápido. Claro, quando a gente fala do plástico, a gente tem que aquecer bem gradativamente, porque a estrutura não aguenta, né? Mas a gente, em comparação teórica, seria a ideia essa. Então, na condutibilidade térmica, a gente tem esse detalhe. O material aquece muito rápido, né? Ele também resfria muito rápido. E quando a gente falou lá da garrafa PET, o processo é o seguinte: quando eu comparo a garrafa PET e o vidro, a garrafa PET tem cara de isolante térmico, tem um perfil de isolante térmico. O vidro não, quando eu comparo os dois. O que acontece, Leandro, que foi o que você comentou e eu já respondendo aqui. O vidro, ele transfere melhor essa troca de energia térmica. Ele aquece mais rápido e resfria mais rápido quando eu estou falando em comparação a garrafa PET com vidro. Quando você leva para a geladeira, o vidro ele facilita a troca de energia térmica entre o ar da sua geladeira e o meio ali dentro da garrafa de vidro. Ele é muito mais fácil de trocar energia térmica ali entre os dois. Na garrafa PET é o contrário. Assim, acontece o processo, claro. Ao contrário, não, acontece o processo. Só que a troca do ar atmosférico ali dentro da sua geladeira e o ar ali, né, e a água ali dentro da garrafa PET, elas têm uma dificuldade de trocar informações, que é trocar essa energia térmica entre a geladeira e a água ali dentro da garrafa PET. Vai trocar essa energia térmica? Vai trocar essa informação de calor? Sim, só que vai demorar mais. Aí tem um grande detalhe. Você está afim de tomar água fria ou gelada em um curto espaço? Ah, eu tô doidinho para tomar água gelada, só que eu queria que acontecesse mais rápido. Então você coloca numa garrafa, ou aquela de alumínio, que vai ter na casa do seu avó, do seu tio, na sua casa pode ter também, né? Aquela de alumínio, ou uma de vidro, ou, né, se você tiver uma de PET, você coloca numa de alumínio ou de vidro. De alumínio é recomendado primeiro, porque o material alumínio, ele não vai ter essa dificuldade de deixar o ar atmosférico da sua geladeira trocar energia térmica com o ar e com a água que está ali dentro da sua garrafa de alumínio, porque o alumínio é um ótimo condutor de energia térmica. Rapidamente ele entra em equilíbrio térmico com o ar atmosférico da geladeira, que rapidamente troca energia térmica com a água. Então, quando eu pego um vasilhame de plástico, ele demora muito mais tempo para resfriar aquela água lá dentro, né? Só que aí tem um detalhe. Se você quer beber água mais rapidamente fria, coloca numa garrafa de vidro ou de alumínio, que ela vai resfriar mais rápido. Você tira da geladeira, coloca e bebe. A garrafa PET vai demorar um tempo maior.
Só que é o seguinte, quando você coloca a garrafa de vidro e de PET dentro da geladeira, a de vidro vai resfriar mais rápido do que a PET. Só que quando você tirar as duas, vamos considerar que as duas estão congeladas, as duas águas. A água que está dentro da garrafa de vidro, ela vai, entre as derreter mais rápido. Ela vai passar do estado sólido para o líquido muito mais rápido. Porque o vidro ele é bom para conduzir energia térmica. Então, rapidamente ele entra em equilíbrio com o ar atmosférico e derrete essa água. E na garrafa PET, não, ela vai ficar no estado sólido ali dentro por muito mais tempo do que na garrafa de vidro. Então, assim, vai do que você está procurando. Se você quer beber água fria mais rápido, coloca na garrafa PET, ou quer dizer, na garrafa de vidro ou de alumínio. Se você está querendo colocar água para gelar, que ela demore mais tempo congelada, depois de você tirar da geladeira, coloca numa garrafa de plástico, PET, ok? Então, condutibilidade térmica tem disso. Os metais são ótimos, né? Os materiais de caráter igual ao vidro são bons também para conduzir energia térmica. O plástico tem um caráter de isolante térmico. Beleza? Alguma pergunta aí? Consegui, eu acho, tirar as dúvidas de vocês aí, referente ao que eu expliquei? Pergunta, fala, responde. Aí, ô Andrei, a questão não é reter frio, a questão é a transmissão de energia térmica. Então, professor, se você colocar uma garrafa de chumbo e uma garrafa de vidro, você quer dizer para mim que a água na garrafa de chumbo vai resfriar muito mais rápido que na de vidro? Sim. Por que é mais rápido? Porque o ar atmosférico da geladeira está frio, vai trocar energia térmica muito mais rápido com o chumbo, ele vai ficar em equilíbrio térmico com o ar atmosférico da geladeira, com isso ele vai resfriar a água que está lá dentro, vai trocar energia térmica. Então o que acontece? Todo mundo vai ficar em equilíbrio térmico dentro da garrafa de chumbo muito mais rápido do que na de vidro, né? O tempo vai ser mais curto para todo mundo ficar no equilíbrio térmico. Beleza, moçada? Alguma pergunta? Sim, não, não, sim. Alguma dúvida? Esse experimento aí, ó, da garrafa de vidro e a garrafa PET, você pode fazer na sua casa. Na próxima aula nossa de física, eu vou continuar falando sobre isolante térmico e isolante condutor térmico. E eu quero falar alguns detalhezinhos aí do nosso cotidiano aí, muito bacana. Por que que você pega na maçaneta de uma porta de madeira, a maçaneta está muito quente e a porta de madeira não está apresentando que está quente, mas as duas estão à mesma temperatura. Deixa eu só analisar aqui, Andrei. Curiosidade, o consumo de energia é menos eficiente com baixa temperatura? Você fala da geladeira, tipo assim, eu acho que entendi isso, Andrei. Você está dizendo que no tempo frio, igual hoje está em cristal, num tempo mais frio, né, em comparação com os outros, o consumo de energia elétrica da geladeira é menor, você está querendo dizer isso? Me responde aí. Acho que deu uma travada aqui. É isso, Andrei? Não, eu falo tipo a bateria quando está mais fria. A curiosidade, o consumo de energia é menos eficiente. Ah, entendi. Andrei, isso aí é uma questão mais detalhada. Por quê? Vou imaginar, vou falar uma situação que eu já vivi o meu celular, não esse, o outro celular que eu tinha, eu fiz isso. Meu celular esquentou demais, então o que acontece? Quando você fala em periféricos eletrônicos, vamos falar assim, eles têm uma temperatura ideal para trabalhar. Quando a gente fala em aumentar a temperatura e diminuir a temperatura de um material, vamos falar do metal em si, ele sofre dilatação também. Quando você aquece, ele dilata, ele expande, quando você resfria, ele comprime. Quando na engenharia, vou falar assim para você entender melhor, você tem uma temperatura ideal para aqueles componentes funcionar perfeitamente. Então, se tiver frio demais, ele não vai funcionar bem, se tiver quente demais, ele também não vai funcionar bem, né? O que aconteceu com o meu celular uma vez, um outro celular que eu tinha, ele aqueceu tanto, eu estava, nem era em Criciúma, em outro lugar.
ele ficou tão quente que aí ele não conseguia funcionar bem, ele ficou meio que travando, eu clicava, não dava certo. Falei, poxa, ele está muito quente. E eu peguei, deixei ele um pouco na geladeira, eu não recomendo isso para ninguém, eu estou falando que eu fiz para me salvar ali no meu momento. Eu resfriei a temperatura do meu celular e ele começou a funcionar, né, na temperatura ideal perfeitamente ali. Agora, em questão de consumo de energia com baixa temperatura, alta temperatura, isso pode ter uma resposta, mas aí já é uma questão mais de ensino superior, em questão de funcionamento de parte elétrica de materiais, que eu não entendo. Eu teria que pesquisar para te ajudar. Né? Eu entendo da parte seguinte: vamos imaginar seu computador. Ele tem uma temperatura para funcionar ali, o processador está funcionando perfeitamente. Né? Tanto que tem um dissipador de calor, né, que ele ali, ele é um metal. Né? Então ele pega toda aquela energia térmica que o seu processador começa a aquecer demais, ele dissipa, ele pega aquela energia térmica do seu processador em forma de calor, né? Então ele aquece aquele material como é metálico, ele é ótimo para conduzir energia térmica, rapidamente ele entra em equilíbrio térmico com ar atmosférico, sei lá, de cristalina. Então ele deixa o seu processador funcionando bem ali. Né? Se for um tempo frio, não quer dizer que ele vai consumir menos energia, mas ele não vai funcionar bem. Então, assim, acredito eu que tem a questão de consumir energia muito ou pouco, ele tem que estar funcionando na temperatura ideal. Se ele está abaixo de uma temperatura de funcionamento, aquele equipamento, ele vai gastar mais energia, porque ele não vai dar uma resposta boa, então ele vai tentar ter um rendimento ali. E se tiver acima, ele não vai funcionar legal, porque ele não vai conseguir reconhecer as outras partes periféricas e também você vai ter que fazer um resfriamento, porque ele não vai funcionar bem e você não vai conseguir ter uma resposta boa ali. Então, assim, o que eu entendo dessa parte é isso. Né? Então, acredito que seria mais fundamental a gente analisar essa pergunta em termos de engenharia eletrônica mesmo. Né? Então, assim, o consumo é menos eficiente com baixa temperatura. Isso eu acho que vai depender do equipamento também, viu? Beleza?